Projeto aprovar, mentoria online. Hoje nós vamos falar sobre a Convenção sobre o Direito das Crianças, para o IASES, beleza? Galera, esse tema é específico para o IASES, não cai na PP nem na PC, beleza? Tá conseguindo ouvir não, Rebouças? Parece que o áudio está sendo normal aí. Dá uma olhada. Confere aí no seu aparelho. Tá conseguindo ouvir aí, Thiago? Tô conseguindo ouvir sim. Show de bola. Confere no seu aparelho aí, Rebouças. Manda no chat aí para Rebouças conferir no aparelho. Tá saindo normal. Bora! Primeira coisa que nós temos que ter em mente aí, galera, é que essa convenção, ela tem força vinculante, beleza? Então, o Brasil vai ter que cumprir essa convenção. Ela internamente, ela está internalizada por meio do decreto 99.710 de 1990, beleza? Lá no artigo do decreto diz que ela será executada e cumprida tão inteiramente no que nela se contém, ou seja, já demonstra a sua força vinculante. O Brasil tem que cumprir da forma que o que nela está previsto, beleza? Vocês têm que saber que o Brasil ratificou a referida convenção em 24 de dezembro de 1990 e ela entrou em vigor no Brasil em 23 de outubro de 1990. Então, são informações essenciais, principalmente partindo de uma ideia que a gente vai pegar IDCAP pela frente, entendeu? Partindo de uma ideia que a gente vai pegar IDCAP pela frente, vocês têm que fazer essa anotação, beleza? Tem que fazer a anotação da ratificação e a anotação de quando ela entrou em vigor e que ela tem força vinculante. Olha aí o que diz o decreto. O Brasil ratificou na data que eu informei, entrou em vigor nessa data, tem que ser cumprido da forma do que nela se contém, beleza? Inteiramente da forma, do jeito que está contido nela, o Brasil tem que cumprir. Quem presidente na época, Fernando Collor, beleza? O preâmbulo, depois vocês dão uma lida, eu vou pegar os principais pontos, tá? Para a gente tratar aqui. Nós vamos tratar dos principais pontos. Ó, quem é criança para efeito dessa convenção? Ó, para efeito da presente convenção, considera-se como criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade. Então, primeiro ponto que eu tenho que adotar, analisar. Toda criança com menos de 18 anos é considerada, todo ser humano com menos de 18 anos. A não ser que, em conformidade com a lei aplicável, a criança, a maioridade seja alcançada antes. Então, pode ser que, para alguns estados partes, a maioridade seja alcançada antes dos 18 anos. Beleza? Aí vai ser considerado criança daquela idade para baixo, daquele país. Mas a regra geral é que toda criança é todo ser humano com menos de 18 anos de idade. Tem que tomar cuidado para não confundir com os outros documentos e não confundir com o ECA. A idade de criança não é que nos outros documentos. Beleza? Tem que tomar cuidado. Beleza? Os Estados partes respeitarão os direitos enunciados na presente convenção e assegurarão a sua implicação a cada criança sujeita à sua jurisdição. Olha, sem distinção alguma, independente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política, ou de outra índole, de origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimentos, ou qualquer outra condição de criança, de seus pais ou de seus representantes legais. Então, você não pode aqui discriminar nem pela condição da criança, nem dos pais dessas crianças, nem dos representantes legais dessas crianças. Beleza? Show? Não pode. Show? De hipótese alguma, aí essas discriminações no sentido de retirar direitos. Os Estados partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção da criança contra toda forma de discriminação ou castigo por causa da condição, das atividades, das opiniões manifestadas ou das crenças de seus pais ou representantes legais ou familiares. Olha nessa primeira parte que não está dizendo só por conta da opinião ou por conta da religião ou da criança, não. Está dizendo também dos seus representantes legais. Beleza? Uma proteção mais ampla. Beleza? Uma proteção mais ampla. Então, tem que tomar cuidado com isso aí para eventual prova.
beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí para eventual prova. Show? Como eu falei para vocês, eu vou pegar os principais pontos, depois eu mando o PDF para vocês, vocês vão ler tudo. É uma obrigação de vocês fazer a leitura, eu vou pegar o que é mais relevante para a prova. Beleza? Todas as ações relativas à criança, levadas a efeito por instituição pública. Bom dia, galera. Levadas a efeito por instituições públicas ou privadas, de bem-estar social, tribunais ou autoridades administrativas ou órgão legislativo, deve considerar primordialmente o interesse maior da criança. Nós temos aqui já um princípio, né? Princípio do interesse maior da criança. Então, sempre que estiver lidando com essas crianças, tem que observar o maior interesse da criança, beleza? É um princípio aí. Qual é a idade mesmo que a gente falou aqui, segundo a convenção? A idade da criança, em regra? Manda no chat aí. Criança é quem? Segundo... Ah, muito bom, vocês estão espertos. Isso aí. Criança, segundo essa convenção, então menor de 18. Beleza? Show de bola. Salvo se aquele país tiver uma legislação tratando que a maioridade é alcançada antes. Mas, em regra, é o menor de 18 anos que é considerado criança. Os Estados partes adotarão todas as medidas, administrativa e legislativa e de outra índole. Beleza? De outra índole. Pode adotar várias medidas dos Estados partes. Beleza? Com vistas à implementação dos direitos reconhecidos na presente convenção, com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados partes adotarão as medidas utilizando o máximo de recursos disponíveis e, quando necessário, dentro de um quadro de cooperação internacional. Beleza? Então, é uma ideia de prioridade. Os estados devem priorizar os direitos da criança. Beleza? Os Estados partes reconhecem que toda criança tem direito inerente à vida. Os Estados partes asseguram ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento da criança. Beleza? O que eu não leio aqui, depois você vai ler, com base nesse material, vai ler o texto. Aqui eu separei os principais pontos, o que eu acredito que estará na sua prova. Beleza? Show? Show de bola. Vamos lá. A criança será registrada imediatamente após o seu nascimento e terá direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles. Beleza? Então, direito de nacionalidade, direito a nome, direito, se for possível, conhecer os seus pais e ter os cuidados desses pais. Beleza? Show? O direito ao registro de nascimento. Tá nesse artigo 7º.1, beleza? Os Estados partes se comprometem a respeitar os direitos da criança e preservar a sua identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as relações familiares, de acordo com a lei, sem interferências ilícitas. Pode ter interferência, galera, nesses direitos? Pode, desde que seja lícita. Se for ilícita, não, beleza? Se for ilícita, não. Mas pode ter interferência? Pode. Só não pode de forma ilícita. Vou até grifar esse ilícito aqui. Aí a gente consegue ter uma visão, ilícita. Ele disse aqui, de forma ilícita não pode, beleza? Show de bola. Seguimos avançando. Nós vamos para o artigo 9º. Os Estados partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais, contra a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeito à revisão judicial, as autoridades competentes determinem, em conformidade com a lei, os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse maior da criança, mais uma vez aparecendo esse princípio. Tal determinação pode ser necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos ou descuidos por parte dos pais, ou quando esses vivem separados, e uma decisão deve ser tomada a respeito do local da residência da criança. Beleza? Posso separar, a regra é não separar dos pais, mas eu posso separar, em alguns casos, sim. E eu tenho que levar em consideração o maior interesse da criança, o interesse maior da criança. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Então, esse ponto aqui vai grifadinho para você, mas você já tem que ter uma especial atenção, beleza? Caso seja adotado qualquer procedimento em conformidade com o estipulado nesse parágrafo 1º do presente artigo, todas as partes interessadas
terão a oportunidade de participar e de se manifestar, de manifestar as suas opiniões. A criança que vai poder manifestar a opinião dela, galera, vocês acham que sim ou que não? A criança vai poder manifestar a opinião dela nesse caso? Bora, estão acordados ainda? A criança vai poder manifestar a opinião dela? Manda no chat aí. Rebouças informou que sim, Lorena informou que sim. Isso aí, a criança vai poder manifestar a opinião dela também. Os Estados partes respeitarão o direito da criança que seja separada de um ou de ambos os pais, de manter regularmente relações pessoais e contato com ambos, a menos que isso seja contrário ao maior interesse da criança. Beleza? Então, tem situações que vai corromper o vínculo mesmo, porque visando preservar o maior interesse da criança. Beleza? Cuidado, a banca vai tentar confundir você dizendo que é o maior interesse da família. Não. Maior interesse da criança. Beleza? Show? Essa convenção ela vai focar no maior interesse da criança. O artigo 10, depois você vai dar uma lida. O artigo 11. Os Estados partes adotarão medidas a fim de lutar contra a transferência ilegal de criança para o exterior e a retenção ilícita das mesmas fora do país. Beleza? Para tanto, os Estados partes promoverão a conclusão de acordos bilaterais e multilaterais ou de adesão a acordos já existentes. Combate aí ao tráfico de criança, ao envio de criança de forma ilegal para o exterior e por aí vai. Beleza? Muito importante também esse artigo. Deixa eu ver aqui. Bora liberar isso. A criança terá direito à liberdade de expressão, beleza? Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e ideias de todo tipo, independente de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por meio das artes ou qualquer outro meio escolhido pela criança. O exercício de tal direito poderá estar sujeito a determinadas restrições, que serão unicamente previstas em leis e consideradas necessárias para respeito aos direitos da reputação dos demais ou para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública ou para proteger a saúde e a moral da criança. Uma criança, ela pode manifestar aí suas opiniões por meio de artes, entendeu? Qualquer outro meio escolhido. Mas, exemplo, você pode deixar uma criança manifestando a opinião dela em um jogo, igual, na minha época era Counter-Strike, né? Counter-Strike, vocês falam Halo, né? Halo, de guerra, a criança lá online, com várias crianças do mundo. A criança falando que vai destruir a nação, que vai matar geral. Não, isso aí não. Isso aí pode ferir até a saúde mental da criança. Beleza? Isso aí pode colocar até em risco determinadas a segurança da criança. O famoso CS, Halo, é isso aí. Na minha época era isso. A criança pode ficar manifestando, quer matar o governador tal, quer matar o presidente tal. Não, ela não pode. Isso aí ela vai sofrer algumas restrições. Beleza? Show. Por quê? Visando a própria saúde da criança, a própria segurança da criança. Teve um criminoso aí que ele abusava de criança, e aí foi perguntado para ele como que ele fazia para encontrar essas crianças, que ele fazia para se aproximar dessas crianças, e ele falou: tem tudo na internet. As crianças postam onde estão, o que elas gostam de fazer. Eu visualizo o perfil delas e vou construindo uma forma de me aproximar. Então, algumas restrições visando a proteção das crianças, a proteção do Estado, proteção da ordem pública, por aí vai, podem restringir esses direitos. Tem que tomar cuidado aí, beleza? Esse artigo 13.1 e ponto 2 é muito importante para a prova, beleza? Só um minuto. Vamos avançando. Os Estados partes respeitarão o direito da criança e a liberdade de pensamento, de consciência e de crença, beleza? Os Estados partes respeitarão os direitos e deveres dos pais e, se for o caso, dos representantes legais, de orientar a criança com relação ao exercício dos seus direitos de maneira acorde com a evolução da sua capacidade. A liberdade de professar a própria religião, muito importante, ou as próprias crenças, estará sujeita unicamente às limitações prescritas na lei e necessárias para proteger a criança, a ordem, a moral, a saúde pública e os direitos e liberdades fundamentais dos demais. Beleza?
Então, até o direito de professar a religião, a crença, pode ter uma sujeição da lei, beleza? Pode ter uma limitação da própria lei, beleza? Os Estados partes reconhecem os direitos das crianças, a liberdade de associação e a liberdade de realizar reuniões pacíficas. Cara, é muito estranho a gente falar em direito de liberdade de manifestação pacífica aí, de reunião pacífica das crianças. Mas, por ser estranho, eu coloco como prioridade. A banca pode vir perguntando se a criança tem, segundo a convenção, se ela tem direito às reuniões pacíficas. Sim, você vai colocar que sim. Beleza? Por ser muito fora da caixinha, da gente imaginar como seria isso, aí eu marcaria que sim, por conta desse artigo 15.1. Beleza? A manifestação das mamadeiras, pode ter? Pode. A manifestação das mamadeiras, eles têm direitos à liberdade de associação e à liberdade de reuniões pacíficas. Beleza? Show? Nenhuma criança será objeto de interferência arbitrárias ou ilegal em sua vida particular, na sua vida, na sua família, no seu domicílio ou a sua correspondência, e nem de atentados ilegais à sua honra e reputação, beleza? A criança tem direito à proteção da lei contra essas interferências ou atentados. Então, a criança tem uma especial proteção aí no seu direito à intimidade, o direito à sua família, seu domicílio, sua correspondência, beleza? Então, aqui, tanto as interferências quanto até a tentar interferir aí, beleza? Tem que tomar cuidado. Show? Depois vocês dão uma lida no 17. Vamos agora para o 18. Os Estados partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar o reconhecimento de princípios de que ambos os pais têm obrigação comuns com a relação e a educação e o desenvolvimento da criança. Caberá aos pais, ou, quando for o caso, aos representantes legais, a sua responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. A sua preocupação fundamental visará o interesse maior da criança. Mais uma vez aparecendo, o interesse maior é da criança. Sempre vai ser baseado nisso, essa convenção. A regra é essa daqui, interesse maior da criança. Não é interesse maior da família. Não é interesse maior dos pais, é interesse maior da criança. A gente já viu isso umas 4 vezes aqui, ou mais. Beleza? Show? Aqui nós temos uma ideia, galera, de igualdade na relação aí, na administração do cuidado dessa criança, de ambos os pais. Beleza? Show? Nós temos essa ideia aqui. Vamos lá no 18.3. Os Estados partes adotarão todas as medidas apropriadas a fim de que as crianças cujos pais trabalhem tenham direito a beneficiar-se dos serviços de assistência social e de creches, a que fazem jus. Então, é um direito a um amparo social, direito à creche também, situação em que se o pai vier, os pais vierem a trabalhar aí, beleza? Show? É um amparo aí. Show? Aqui está separado, está grifado os pontos que normalmente caem. Eu fiz um filtro das questões, normalmente cai esses pontos. Beleza? Só um minuto, galera. Falando aí que a prova tem que ser de manhã, né? Que já elimina uma galera. A prova tem que ser de manhãzinha, que aí já elimina a galera. Os Estados partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, de abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual. Enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela. Essas medidas de proteção deveriam incluir, conforme apropriado, procedimentos eficazes para a elaboração de programas sociais capazes de proporcionar uma assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas de seu cuidado. Então, aqui abrange os dois, beleza? Essa proteção aí. Bem como para outras formas de prevenção, para identificação, notificação, transferência a uma instituição, investigação, tratamento, acompanhamento posterior dos casos acima mencionados, de maus tratos à criança, e conforme o caso, para a intervenção. Aqui são todos os cuidados
para a proteção da criança nesse contexto, nessa situação. Galera, é um ponto forte, esse 19, principalmente com base aí na denúncia do Felca. Vocês lembram que saiu agora? Já prenderam também o cara aí, o Igor, né? Igor, o nome do cara? Já prenderam o Igor lá, aí por aí vai. É um tema que está em alta. Então tem que tomar cuidado aí. Show? Tem que tomar cuidado. É Ítalo, desculpa, é Ítalo. Eu sei que prenderam o cara, o esposo dele lá, o companheiro dele, e esse é um tema que está em alta. Então é um tema que provavelmente deve vir na sua prova do IASE. Talvez venha até na redação. E se vier na redação, é bom você saber aí, além da Constituição, você saber sobre essa convenção, você saber sobre o ECA, para deixar a sua ECRIAD, né? Vocês gostam de ser técnicos, ECRIAD, para deixar de ser técnico, beleza? Ele limpou tudo na cara, assim, entendi, Então tem que tomar cuidado com isso aí. Essa exploração da imagem da criança tá dando cadeia, beleza? Então tem que ficar esperto. Depois vocês dão uma lida no 20, dão uma lida no 21, vamos dar uma lida no 22. Nós vamos para o início do 23. Os Estados-partes reconhecem que a criança portadora de deficiência física ou mental, olha aqui, ó, vocês têm que tomar cuidado, ela sempre vem informando, não só deficiência física, ela sempre vem informando deficiência física ou mental, deverá desfrutar de uma vida plena e decente, em condições que garantam a sua dignidade, favoreça a sua autonomia e facilite a sua participação ativa na comunidade. Então, a criança com deficiência físico-mental, a ideia não é isolar essa criança, não. A ideia é que essa criança possa participar de todas as atividades dentro das suas possibilidades de forma ativa, beleza? Show de forma ativa. Eu sei que, às vezes, uma pessoa com deficiência, o pai ou a mãe, às vezes, tem um cuidado maior e, às vezes, o excesso de zelo acaba interferindo essa participação ativa e criando uma pessoa dependente, a vida toda dependente, e não uma pessoa independente ainda que tenha as suas determinadas particularidades, alguns vão chamar de limitações. Então, a ideia é justamente que não tenha essa dependência, que ela participe de forma ativa. Claro, respeitando aí a sua situação, a sua situação clínica, mas que ela participe de forma ativa, beleza? Da comunidade. Vamos lá. Os Estados-partes reconhecem os direitos das crianças de gozar do melhor padrão possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento de doenças e à recuperação da saúde. Os Estados-partes envidarão esforços no sentido de assegurar que nenhuma criança se veja privada de seu direito de usufruir desses serviços sanitários. Os Estados-partes garantirão a plena aplicação desse direito, em especial, adotarão as medidas apropriadas com vistas a reduzir a mortalidade infantil, assegurar a prestação de assistência médica e cuidados sanitários necessários a todas as crianças, dando ênfase aos cuidados básicos de saúde. A ênfase aqui, o foco principal é nos cuidados básicos da saúde, beleza? Combater doença e desnutrição dentro do contexto dos cuidados básicos de saúde, interalha, e não sei, depois eu tenho que ver isso aqui, e a aplicação da tecnologia disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos e água potável, tendo em vista os perigos e riscos de poluição ambiental. Olha, quando você vê aquelas megas campanhas de vacinação, aquelas megas campanhas, principalmente mais no Nordeste, para água potável, alimentação e por aí vai, é justamente visando respeitar essa convenção. Assegurar às mães adequada assistência pré e pós-natal, beleza? Só um minuto. Para todos os setores da sociedade, em especial aos pais e às crianças, conheçam os princípios básicos da saúde e nutrição das crianças, as vantagens da amamentação, olha que interessante, da amamentação, da higiene, do saneamento ambiental e das medidas de prevenção de acidentes, e que tenham acesso à educação pertinente e recebam apoio para a aplicação desses conhecimentos, desenvolver a assistência médica preventiva, a orientação aos pais, a educação e serviço de planejamento familiar. Galera,
tem locais no Brasil aí, é isso aí, desculpa, valeu, muito obrigado, ô Stefano. Tem situações no Brasil, em algumas partes do Brasil, em que, principalmente quando a gente pega aquela questão dos quilombos lá, a maioria não acredita nessa questão ou não leva tanta fé, não é que não acredita, não leva tanta fé nessa questão da assistência médica preventiva, de levar o filho ao médico. Então, em alguns casos, é melhor fazer o chá, melhor fazer tal coisa. Você entendeu? E aí, o índice de mortalidade acaba se elevando, beleza? Em algumas situações mais carentes, às vezes até acredita, mas não tem acesso para chegar. E por aí vai, entendeu? E aí o índice de mortalidade, por aí vai, acaba sendo, de doenças, aí acaba sendo mais elevado. Mas os Estados-partes devem buscar meios para combater isso aí. Beleza? Show? Os Estados-partes reconhecem o direito de uma criança que tenha sido internada em um estabelecimento pelas autoridades competentes para fins de atendimento, proteção ou tratamento da sua saúde física ou mental. Sempre vai aparecer esse termo. Físico ou mental. Beleza? Há um exame periódico de avaliação de tratamento a qual está sendo submetida e de todos os demais aspectos relativos à sua internação. Beleza? Não é internou e esquece, não. O Estado ainda tem que continuar cuidando, beleza? Os Estados-partes reconhecerão a todas as crianças, o direito de usufruir da previdência social, inclusive do seguro social, e adotarão medidas necessárias para lograr a plena consecução desse direito, em conformidade com a sua legislação nacional. Os beneficiários deverão ser concedidos, quando pertinente, levando em consideração só os recursos e a situação das crianças e da pessoa responsável pelo seu sustento. Isso aqui tinha que estar de vermelho, ó. Tem que levar em consideração, ó. Beleza? Bem como qualquer outra consideração cabível, no caso de uma solicitação dos benefícios feita pela criança ou em seu nome. Galera, não é solicitou, entrega o benefício, não. Tem que levar em consideração os recursos da criança e também dos seus responsáveis. Talvez a criança, com a ajuda dos responsáveis, ela tenha uma condição de vida muito boa, não vai ter direito a eventual previdência, beleza? A eventual benefício social, não, beleza? Agora, olhou a situação da criança, olhou a situação dos pais, aí, é vulnerável, aí tem vários mecanismos aí de prestação de serviço social para essa criança, para garantir o mínimo que essa convenção, como com a criança, que seus pais ali têm que, em alguns casos lá, eu acho que é mais no Nordeste ou no Norte, tem aquele pessoal que quebra aquelas castanhas, aqueles coquinhos, aquelas castanhas para vender. O dia todo lá para ganhar não sei quantos, 3, 5 reais por saca, uma coisa assim. Você entendeu? Você acha que vai ter uma condição de manter a criança da forma... Não, é o mínimo do mínimo do mínimo com aquele dinheiro. Entendeu? É o mínimo. Aí quando você chega na residência, é um barraco de tábua, situação precária, não tem, às vezes é arroz, feijão puro, e por aí vai. E vocês sabem que, eu acho que vocês têm conhecimento de que, se uma criança não se alimenta bem, o seu desenvolvimento na escola, seu desenvolvimento na educação é prejudicado, beleza? Por quê? Porque a criança não tem os mesmos nutrientes, tal, para desenvolver sua mente, por aí vai, beleza? Seu intelecto. Então, ela está numa situação, às vezes, de desnutrição, não é isso? Desnutrição. E aí não vai ter o mesmo desenvolvimento de uma criança que acorda todo dia e toma aquele leite com pera, aquele choquito, aquele negocinho assim, ó, ioquito. Eu não sei o nome daquele negócio não, que é um iogurtezinho assim, ó, que é de fermentado. Yakult. Não vai ter o mesmo desenvolvimento. É por isso que eu falo com as crianças daqui, por isso que eu falo com minha filha. Às vezes eu ia fazer compra, ia comprar um biscoito para minha filha, ela falava que não queria não como desse não, papai. Fala, rapaz, pelo amor de Deus. Ai. As crianças de hoje têm que agradecer a Deus, aos pais, porque o negócio era feio. Na nossa época, o negócio era feio. Os Estados-partes reconhecem o direito da criança. Já falei essa parte aqui, né? Desculpa. As crianças, filho, tem que dar graças a Deus. Os pais trabalham pra caramba. Os Estados-partes reconhecem o direito da criança a um nível de vida adequado ao seu desenvolvimento físico, mental. Olha só que legal. Espiritual, moral e social.
eu salvaria esse 27.1, beleza? Eu salvaria esse 27.1 aí, porque fala da ideia também do desenvolvimento espiritual, moral e social. A gente não está tão acostumado a ver nada sobre espiritual numa lei, né? Numa norma. Então, eu salvaria esse 27.1 para a prova. Beleza? Os Estados-partes reconhecem o direito da criança à educação e, a fim de que ela possa exercer progressivamente em igualdade de condições, esse direito deverão, especialmente, tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente para todos, estimular o desenvolvimento do ensino secundário em suas diferentes formas, inclusive o ensino geral e profissionalizante, tornando-o disponível e acessível a todas as crianças. Olha aqui, uma característica aqui, disponível e acessível a todas as crianças. Tomar cuidado com o texto da DUDH, para não errar, hein? Aqui é obrigatório e gratuito. Aqui é disponível e acessível a todas as crianças. E adotar medidas apropriadas a tais medidas apropriadas, tais como a implementação no ensino gratuito e a concessão de assistência financeira, em caso de necessidade. Tornar o ensino superior acessível a todos, bem como na capacidade, com base na capacidade e por todos os meios adequados. Beleza? Tornar a informação e a orientação educacionais e profissionais disponíveis e acessíveis a todas as crianças. Adotar medidas para estimular a frequência, aqui ainda está com trema antigo ainda, tá? Regular, a frequência regular a escola e a redução do índice de evasão escolar. Essa parte aqui também é interessante. De vez em quando tem uma renca de pai lá no Ministério Público fazendo um acordo lá de que vão lutar para manter os filhos na escola. Beleza? Os Estados-partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no sentido de desenvolver a personalidade e a aptidão e a capacidade mental e física da criança em todo o seu potencial. Imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, bem como aos princípios consagrados nas Cartas das Nações Unidas. Imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu idioma, os seus valores, os valores nacionais do país em que reside, aos do eventual país de origem e aos da civilização diferentes da sua. Então, aqui é uma ideia, além do seu país, do país onde mora, se não for o país de origem, e ainda os demais países, as diferenças culturais. Quem lembra da época de guri? Eu acho que talvez vocês não sejam da idade. Alguns sim, alguns são mais velhos do que eu, mais experientes do que eu. Quem lembra que antigamente a gente era obrigado a fazer uma fila e cantar o hino nacional? Quem lembra? Antigamente tinha uma fila e era obrigatório, antes de iniciar a aula, espaço de uma mão de um para o outro, fazer a fila, cantar o hino nacional. Beleza? Era obrigatório. Para renovar esses valores cívicos. Beleza? Renovar esses valores cívicos. Hoje a galera não sabe nem o que é o hino nacional. Beleza? A galera não sabe nem o que é o hino nacional. Show? Vamos botar na escola agora, vai ser Ludmilla cantando o hino nacional. Aí deu ruim. Vai cantar com a letra toda errada. Beleza. Preparar a criança para assumir uma vida responsável numa sociedade livre, com o espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexo, amizade entre os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena. Tem que observar as pluralidades. As crianças têm que ter uma ideia de respeitar as pluralidades, as diferenças, beleza? Imbuir na criança o respeito ao meio ambiente. Beleza? Show? Nada do disposto nesse artigo, ou no artigo 28, será interpretado de modo a restringir a liberdade dos indivíduos ou das entidades de criar e dirigir instituições de ensino, desde que sejam respeitados os princípios enunciados no parágrafo 1º do presente artigo, e que a educação ministrada em tais instituições seja acorde com os padrões mínimos estabelecidos pelo Estado. Beleza? Artigo 30. Vamos com calma, a gente já está avançando. A gente vai conseguir fazer as questões ainda. Os Estados-partes, onde existam
minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, ou pessoas de origem indígena, não será negado a uma criança que pertença a tais minorias ou que seja indígena o direito de, em comunidade com os demais membros do seu grupo, ter a sua própria cultura, professar e praticar a sua própria religião, ou utilizar o seu próprio idioma. Beleza? Inclusive, isso já está na Constituição, que tem que respeitar essas particularidades aí dos indígenas. Os Estados-partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da sua idade, bem como a livre participação da vida cultural. Olha o combate à adultização aí. Olha a questão de prova aqui, 31. Olha o combate à adultização. Quem precisa sair, vai lá, galera. Um abraço. Vai lá, Amanda. Um abraço. Bom dia, bom trabalho. Olha o combate à adultização aqui, ó. Os Estados-partes, a criança tem direito a lazer, divertimento recreativo próprios da sua idade. Ó, tá vendo? Show? Então, essa é uma questão potencial de prova. Combate à adultização aqui. Os Estados-partes respeitarão e promoverão o direito da criança de participar plenamente da vida cultural e artística e encorajarão a criação de oportunidades adequadas, em condições de igualdade, para que participe da vida cultural, artística, recreativa e de lazer. Beleza? Tá vendo? Combate à adultização. Vamos avançando, que a gente já está quase no finalzinho. É só os principais pontos. Depois você vai receber o arquivo, você vai ler tudo, completinho, bonitinho. Beleza? Show? Os Estados-partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir na sua educação, ou que seja nocivo à sua saúde, ou para o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. Mais uma vez aparecendo, ó, físico, mental, espiritual, moral e social. Ó, combate à adultização aqui ainda. Boa para uma redação. Esse 32 também é ótimo para uma redação. Beleza? Já vai anotando aí para você usar na redação. Os Estados-partes adotarão medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais, com vistas a assegurar a aplicação do presente artigo. Com tal propósito, e levando em consideração as disposições pertinentes em outros instrumentos internacionais, os Estados-partes deverão, em particular, estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em empregos, estabelecer regulamentação apropriadas relativas ao horário e condições do emprego, estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de assegurar o cumprimento efetivo do presente artigo. Proteção ao emprego da criança aí, não posso ficar falando menor, não. Proteção do emprego da criança aí, ó, sendo protegido, observância aí dos Estados-partes, criando mecanismos para combater eventual desvios aí. Beleza? Ainda, muito importante aqui, o 33, os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas, inclusive medidas legislativas e administrativas, sociais e educacionais, para proteger a criança contra o uso ilícito de drogas e substâncias psicotrópicas, descritas nos tratados internacionais pertinentes, e para impedir que as crianças sejam utilizadas na produção e no tráfico dessas substâncias, combate ao tráfico de drogas, ao uso das crianças nesse comércio ilegal de drogas, beleza? Os Estados-partes se comprometem em proteger a criança de toda forma de exploração e abuso sexual. Neste sentido, os Estados-partes tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir, impedir o quê? O incentivo ou coação para que uma criança se dedique à atividade sexual ilegal, exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais, a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos, beleza? O combate aqui é ferrenho, tá? De vez em quando aqui no Espírito Santo tem operação, e às vezes prende até servidor público, cara. Servidor público com um computador cheio de coisa lá. Então, o combate aqui é ferrenho, beleza? Show. Os Estados-partes tomarão todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir, o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças para qualquer fim
ou sob qualquer forma, combate ao tráfico de pessoas, principalmente o tráfico de criança aí. Os Estados partes protegerão a criança contra todas as demais formas de exploração, que sejam prejudicial para qualquer aspecto do seu bem-estar. Olha aí, mais uma vez, questão de redação. A prisão do Ítalo, a adultização, a exploração da criança, ó, 36. Bom para usar na redação, anota aí. Professor, será que vem esse tema na redação? Olha, a IDCAP, às vezes, ela vem cobrando coisas atuais também. Às vezes ela foge um pouco do padrão. Ah, mas a IDCAP na segurança pública. Vai cobrar necessariamente segurança pública? Talvez não, talvez vem cobrando educação. Talvez quem vai fazer polícia penal, talvez vem cobrando outro tema. Talvez vem cobrando aqui justamente alguma coisa relacionada à adultização, ao desrespeito aos direitos da criança. Então tem que saber isso aqui, beleza? Ontem eu já pratiquei uma redação sobre adultização. Muito bom, Cristiano. Esse é o pensamento. Olha o 36, já também combatendo. Vai anotando aí. Estudar para redação, esse artigo. Que aí você utiliza lá. Não precisa especificar qual é o artigo, mas pelo menos você sabe que a ideia, né? Beleza? Os Estados partes zelarão para que nenhuma criança seja submetida a tortura, nem a tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. É só ver se eu repetir. Não. Desumanas ou degradantes. Não será imposta a pena de morte. Olha, não será imposta a pena de morte. Ah, essa parte aqui cai, tem que tomar cuidado. Não será imposta a pena de morte, nem a prisão perpétua sem possibilidade de livramento, por delitos cometidos por menores de 18 anos de idade. Então, se eu vou aplicar uma prisão perpétua, tem que ter a possibilidade de um livramento condicional. Beleza? Nenhuma criança seja privada da sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. Beleza? E, ó, de forma ilegal ou arbitrária. Esse artigo aqui, não sei porque eu não grifei. A detenção e a reclusão ou a prisão de uma criança será efetuada em conformidade com a lei e apenas como último recurso. Ó, último recurso, conformidade com a lei, último recurso e durante o mais breve período de tempo que for apropriado. Brevidade, beleza? O último ratio, último recurso e brevidade. E tem que ser em conformidade com a lei. Toda criança privada toda criança privada da liberdade seja tratada com humanidade, com respeito, que merece a dignidade inerente à pessoa humana, levando em consideração as necessidades de uma pessoa da sua idade, pessoa em desenvolvimento, né? Em especial, toda criança privada da liberdade ficará separada dos adultos. Ó. E a não ser que tal fato seja considerado contrário aos melhores interesses da criança. Então, ela pode ficar junto com os adultos, dependendo, sim, se tal fato for considerado de melhor interesse. E terá direito a manter contato com sua família por meio de correspondência ou de visitas, salvo em circunstâncias excepcionais. Toda criança privada de sua liberdade tenha direito a rápido acesso à assistência jurídica e a qualquer outra assistência adequada. Tá vendo? Assistência ao advogado e outra assistência adequada. Bem como o direito de impugnar a legalidade da sua privação da liberdade perante um tribunal ou outra autoridade competente, independente e imparcial. Ó, autoridade independente e imparcial. Beleza? Show? Isso aqui também tem que salvar. E uma rápida decisão respeitando tal ação. Tem prioridade. As ações envolvendo criança têm prioridade. Beleza? Show de bola. 38. Também eu salvaria 38 aí. Os Estados partes se comprometem a respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas de direito humanitário internacional, aplicado em casos de conflitos armados, e que digam respeito às crianças. Eu acho que esse 38 estará na sua prova, tá? Anota aí. O 38 eu acho que estará na sua prova. Os Estados partes adotarão todas as medidas possíveis, a fim de assegurar que todas as pessoas que ainda não tenham completado 15 anos de idade não participe diretamente de hostilidades, ou seja, qualquer conflito armado, qualquer guerra, né? Os Estados partes abster-se-ão de recrutar pessoas que não tenham completado 15 anos de idade para servir em suas forças armadas. Caso recrute pessoas que tenham completado 15 anos, mas que tenham menos de 18, deverão procurar dar prioridade aos de mais idade. Então, se eu recrutei uma criança de 15 e uma criança de 17, eu devo dar prioridade a quem?
para usar em eventual conflito armado? A de 15 ou a de 17? A de 17. Beleza? Salve isso daí. Cara, essa daí eu acho que vai ser questão da sua prova. Beleza? Eu acho que aqui no 38 pode ser uma questão de prova. Beleza? Então tem que tomar cuidado aí. Em conformidade com suas obrigações, de acordo com o direito humanitário internacional, para a proteção da população civil durante os conflitos armados, os Estados-partes adotarão todas as medidas necessárias a fim de assegurar a proteção e o cuidado da criança afetada por conflito armado. Uma ideia de proteção humanitária aí, beleza? De crianças que estejam, que possam sofrer de alguma forma com conflito armado. Os Estados-partes adotaram todas as medidas apropriadas para estimular a recuperação física, psicológica e a reintegração social de toda criança, vítima de qualquer forma de abandono, exploração ou abuso, tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, ou conflitos armados. Essa recuperação e reintegração serão efetuadas em ambiente que estimule a saúde, o respeito próprio e a dignidade da criança. Esse 39 também é um tema forte de prova. Depois vocês dão uma lida no 40. Aqui eu marquei, mas depois vocês vão dar uma lida. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa aqui para baixo. Essa parte aqui depois vocês dão uma lida. Essa parte aqui também. 54. O original da presente convenção, cujos textos estão... Olha aqui quais línguas estão. Em árabe, árabe, chinês, espanhol... Árabe... Acho que tinha que ter uma vírgula aqui, né? Árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo. Se a IDCAP vier de gracinha, ela pode cobrar só isso aqui, velho. Aí é foda. Desculpa o palavrão. Tá gravando. Nem posso ficar xingando, não. São igualmente autênticos e serão depositadas em poder do secretário-geral das Nações Unidas. Beleza? Show? Salva essas línguas aí. Árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo. Vamos para a primeira questão aí. Eu acho que são 5 questões. Vamos para a primeira questão. Vou dar um zoom para que você consiga ver. Beleza? E a gente já encerra. Menos de 1 horinha de aula. Depois você vai ler o documento completo. Desculpa, Vigia Varão. Desculpa. No âmbito dos direitos humanos, a maior preocupação gerada pelos conflitos armados nos últimos anos tem sido a violação dos direitos da criança, que inclui, letra A, vacinação obrigatória, letra B, participação infantil em decisões sobre o seu futuro, C, educação religiosa voluntária, D, recrutamento de crianças soldados. Essa daqui é para não zerar, né? A maioria está indo de D, a maioria está informando que o problema nos conflitos armados está sendo o recrutamento, a preocupação, recrutamento das crianças soldados. Essa é a preocupação, o recrutamento, a convenção, ela se preocupa com os recrutamentos de crianças. A maioria está indo de D. Podemos? Acho que todo mundo que está acordado já respondeu aqui, né? Os que não responderam é porque acabaram cochilando. Eu super entendo. Vamos lá. Questão 1. Vamos ver quantas questões vocês vão acertar aí. Vamos lá. Questão 1, o gabarito é a letra D. A preocupação aqui é o recrutamento de crianças soldados, beleza? Qual é a idade aí que os estados têm que se abster de recrutar criança? Qual é a idade? Criança com qual idade? Qual é a idade aí? Rebouças falou 17. Não é 17. Menos de 15. Abaixo de 15. Tem que se abster de recrutar abaixo de 15. Beleza? Show de bola. Se completou 15 anos e foi recrutado, tem que dar prioridade para as crianças mais velhas. 17, 18. Beleza? Agora, abaixo de 15 tem que se abster. Tem que anotar isso no caderno bonitinho. Abaixo de 15 não recruta. 15 para cima e por aí vai. Ele disse que foi um erro porque foi pegar o café na hora que eu estava falando sobre isso. Perdeu 2 pontos aí no IASE por pegar o café. Vamos lá. Com base, olha só, conforme, considerando disciplinado na Convenção sobre o Direito das Crianças, sobretudo em relação à privação da liberdade de uma criança, os Estados-partes, letra A, deve garantir que a privação da liberdade da criança deve ser efetuada como primeiro recurso, já ia arriscar isso aqui, eu acho, né? Mas vamos lá. Como primeiro recurso e por tempo mais longo possível,
que toda criança privada de liberdade tem acesso imediato à assistência jurídica ou a qualquer assistência adequada? Letra B. Letra C, que nenhuma criança seja privada da sua liberdade de forma legal e não arbitrária? Letra C, que nenhuma criança seja privada da sua liberdade de forma legal e não arbitrária? Letra D, que serão impostas penas de morte e prisão perpétua somente quando for impedido o livramento condicional? Então vamos lá, alguns estão indo de B, outros estão indo de C. Leia aí com calma, talvez a minha leitura não ficou boa. Aí você lê com calma aí, vou dar um zoom aqui. Lê com calma, cuidado com o que você está lendo, pelo amor de Deus. Alguns estão dizendo que é letra C, que nenhuma criança seja privada da sua liberdade de forma legal e não arbitrária. Então, de forma legal e não arbitrária, não pode, a criança não pode ser privada da liberdade. É isso que vocês estão dizendo. Então, o cara cometeu um ato infracional, feriu a lei, respeitou todo o processo, não pode ser internado, de forma nenhuma. É isso que vocês estão dizendo. Que toda criança privada da sua liberdade tem acesso imediato à assistência jurídica ou a qualquer outra assistência adequada. Tesouro, hoje, esse é o gabarito, pô, letra B, pelo amor de Deus. A criança ela pode ser privada da sua liberdade? Pode, de forma legal, ó, e não arbitrária. Ela não pode de forma ilegal e arbitrária, aí não. Agora, gabarito letra B, tem que tomar cuidado na hora de responder, velho. Na prova isso vai valer 2 pontos. Na prova isso vai valer 2 pontos. Aqui, ó, toda criança tem acesso imediato à assistência jurídica ou qualquer outra assistência. A gente acabou de ver isso aqui. Na prova, nós já teríamos 4 pontos aqui. 2 da primeira e 2 da segunda. Tem que ler com calma, velho. Se fizer com pressa, vai se quebrar. Se fizer com pressa, vai se quebrar. Vamos lá. Muito tem se discutido sobre a responsabilidade dos pais em contraposição às exigências estatais para a regulamentação de ações que têm por objetivo o reconhecimento às crianças. Nesse sentido, a Convenção sobre o Direito das Crianças prevê o quê? O dever dos pais em acatar os planos governamentais de instrução e orientação, tratando-se de direito inalienável do Estado, o direito dos pais de propiciar às crianças instruções e orientações adequadas, quando devidamente autorizados pelo Estado, o dever dos pais em acatar os planos governamentais de instrução e orientação, condicionado à manifestação dos conselhos populares. Vocês viram alguma coisa sobre isso? O direito dos conselhos comunitários de propiciar às crianças instruções e orientações adequadas, observando sempre o interesse estatal. O direito dos pais em propiciar à criança instrução e orientação adequada, independente da autorização do Estado. Qual é o gabarito aqui? A maioria está indo de letra E. A maioria... Maísa está dizendo que vai de B, Maísa? Ou é no anterior que você foi de B? Não, a maioria está indo de E, né? A maioria está dizendo que a letra E. Agora já é a terceira questão. Se fosse 3 questões, peso 2, 6 pontos. Vamos embora? 6 pontos. Bora, vamos ver se vocês vão bater 6 pontos. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não responde mais. Responde numa próxima. Gabarito aqui, tesouros. Letra E. Beleza? Os pais, eles têm direito de proporcionar a instrução adequada, independente de autorização do Estado. Beleza? Vamos reduzir aqui. Certo ou errado? A Constituição Federal de 1988 é silente quanto ao trabalho infantil no Brasil. Razão por qual a matéria é submetida à disposição da Convenção sobre o Direito da Criança, da Organização das Nações Unidas. Tesouros, a Constituição, ela não fala nada sobre o trabalho infantil? Isso está certo ou está errado? Vamos lá. Aqui está dizendo que a Constituição é silente, ela não fala nada sobre o trabalho infantil. Está certo ou está errado? Então, a Convenção que trata disso aí, está certo ou está errado? Podemos? Isso aqui é questão de segundos, né? Silente é o mesmo que ela é omissa, né? Colocaram erradice. É muito bom esse erradice. Tesouro, hoje, essa questão ela está errada. A Constituição trata, sim, inclusive ela veda dos trabalhos perigosos, salubres, noturnos, blá, 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 blá. Beleza? Vamos dar um zoom aqui para a gente ver se a gente consegue resolver isso aqui por partes. Beleza? Vamos lá.
De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Crianças, aprovada pela Resolução 4425 da Assembleia das Nações Unidas, 2020, os Estados-partes devem garantir que a criança não seja separada dos seus pais contra a vontade deles. Com base na referida convenção, assinale a alternativa incorreta. Incorreta agora. Há ressalvas quanto a essa providência, quando tal separação seja necessária, tendo em vista o melhor interesse da criança, e mediante determinação das autoridades competentes. Isso, ela quer incorreto, isso está certo ou está errado. A decisão de separação está sujeita à revisão judicial. As partes interessadas devem ter a oportunidade de participar e de manifestar as opiniões, exceto a criança ou aquele que deu causa a essa separação. Aqui está dizendo, então, que a criança não se manifesta. E a outra pessoa que deu causa também não se manifesta nessa decisão. Tal determinação pode ser necessária em casos específicos, quando, por exemplo, quando a criança sofre maus tratos ou negligências por parte dos pais. Os Estados-partes devem respeitar o direito da criança, que foi separada de um ou de ambos os pais, a manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, salvo nos casos em que isso for contrário ao melhor interesse da criança. Questão muito fácil, beleza? Questão é grande, mas é uma questão muito tranquila. Beleza? É uma questão grande, mas é uma questão muito tranquila. A maioria está dizendo que o gabarito é a letra C. A maioria está dizendo que o gabarito aqui é que as partes interessadas devem ter a oportunidade de participar e manifestar as suas decisões, exceto a criança. Então, está querendo é incorreto, vocês estão dizendo que a criança pode manifestar? A criança pode manifestar aqui? C de Cristo vive. Muito bom. Eles estão dizendo que a criança, então, ela pode se manifestar sobre essa separação. Ah, muito bom. A norma, a convenção diz que todos os envolvidos, né? Gabarito letra C, todos os envolvidos devem se manifestar. Show, gabarito letra C, muito bom. Nossa saideira aí, tem duas questões. Vamos para a penúltima. Desde a metade do século XX, a sociedade ocidental, por meio da Declaração Universal de Direito da Criança, reconhece que esse segmento necessita de cuidado e assistências especiais. Esse período marcou um movimento no âmbito mundial definindo normativas voltadas a essa atenção. Conforme determina a referida declaração, no princípio 2, a criança gozará de proteção especial. Eles serão proporcionadas oportunidades e facilidades por meio de lei e outros meios a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal, em condições de liberdade e... Qual é o gabarito aí? Letra A, liberdade e humanidade. Liberdade e sensibilidade. C, liberdade e compreensão. D, liberdade e equilíbrio. E, liberdade e dignidade. A maioria está dizendo que a letra E vai ser de forma sadia e normal, condições de liberdade e... Vocês estão colocando liberdade e dignidade, a letra E. Vamos lá. Essa questão também, ela só é grande o enunciado, né? Mas ela é pequenininha aí nas alternativas. Bora. Podemos? Alguém vai de alguma outra alternativa? Todo mundo vai de E? 2 pontos. Podemos liberar o gabarito? Tesouros, gabarito é a letra E, liberdade e dignidade, beleza? Parabéns aí. A última questão, beleza? A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra índole. Esse é um dos princípios da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Que destaca ainda o dever de educá-los dentro de um espírito de compreensão, tolerância, amizade dentre os povos, paz, fraternidade universal e com plena consciência de que devem consagrar as suas energias e aptidões ao serviço, né? Aptidões ao serviço dos excluídos, dos seus semelhantes, de si própria, dos fragilizados, dos seus pais ou responsáveis. Desculpa a leitura aí que não está tão boa. Dá uma lida aí com calma. Alguém já mandou aí que vai de letra E, né? Maísa disse que vai de letra E. Leia com calma aí, porque minha leitura acabou ficando meio trucada aí.
Cristiano falou que vai de B, dos seus semelhantes. Stefano falou que vai de B também. Maísa falou que vai de E. Bruno falou que vai de E. Peterson falou que vai de E. 8 horas em ponto, hein, gente? Nós já estamos terminando. Podemos? Nossa saideira? Essa pergunta ficou meio confusa. É a minha leitura que não ficou legal. Vamos lá. Vou ler novamente o enunciado. A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra índole. Esse é um dos princípios da Declaração Universal do Direito da Criança, que destaca ainda o dever de educá-los dentro de um espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidades universais, e com plena consciência de que devem consagrar suas energias e aptidões ao serviço dos excluídos, dos seus semelhantes, de si própria, dos fragilizados, de seus pais ou responsáveis. Pessoal mudando gabarito, não vale. Professor, coloquei B. Professor viu E. Professor, coloquei B e o professor viu E. Ah, você colocou B, né? Ah, então tá bom. Então vamos embora. A última questão aí, gabarito. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não responde mais. Gabarito é a letra B, a serviço dos seus semelhantes. Beleza? Quantas questões? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões. Número da perfeição, né? 7. 7 questões. 6 de 7, Stefano. Quem acertou? 7 de 7, Cristiano. 6 de 7, Rebouças. Por causa do café, né, Rebouças? A questão mais difícil. 7 de 7, Felipe, muito bom. 7 de 7, 14 pontos. 7 vezes 12, 14, né? A diferença para o segundo é 2 pontos, 12. 6 de 7, 6 vezes 2, 12. Vambora. 6 de 7, Peterson. Galera, revisar esses principais pontos. Essa aula vai ficar gravada, beleza? A gente sempre termina aqui com uma palavra, com uma mensagem. Aquela mesma da semana passada. Retenhamos firmes na confissão da nossa esperança, porque fiel é quem prometeu, beleza? Traduzindo, quem fez a promessa é fiel para cumprir. Tem que lembrar disso aí. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Show? Vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Sempre um prazer falar com vocês, compartilhar um pouquinho de conhecimento. Um bom final de semana, um ótimo final de semana. Você já sabe, daqui a pouco tem duas atividades sobre esse tema. Beleza? 2 atividades sobre esse tema. Um abraço. Tchau, tchau.